pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Vamos lá! Essa semana a gente vai iniciar um novo capítulo da apostila 9. O nome desse capítulo é Potencial Elétrico, né? A gente vem estudando na apostila 9 a ideia das cargas elétricas, o campo elétrico, né? A gente viu lá os processos de eletrização, certo? No último vídeo que eu gravei para vocês, a gente falou um pouquinho sobre campo elétrico. Vocês lembram o que a gente conceituou o campo elétrico? Campo elétrico é uma região no espaço onde a carga elétrica gera uma interação com outras cargas ou com outros campos eletrizados, né? Hoje nós vamos falar sobre o potencial elétrico e sobre a energia potencial elétrica. Percebam que são duas grandezas físicas diferentes, tá? Energia, no sistema internacional, a gente mede em Joule e potencial elétrico a gente vai medir em volts. Vamos lá, pessoal? Então, por favor, me acompanhem, né? Como eu falei para vocês, é o capítulo, né, relacionado ali com a relação, tá? Do capítulo 3, tá? Então, capítulo 3, potencial elétrico, tá? Quais são os objetivos, quais são os, né? Compreender o que é o trabalho realizado por uma partícula carregada e associar a uma diferença de potencial elétrica não nula. Analisar o movimento de partícula em um espaço elétrico. Compreender que a movimentação de cargas elétricas tem como pré-requisito uma diferença de potencial elétrico. Identificar fenômenos ligados à concentração de cargas elétricas em uma superfície pontiaguda, tá? Quais são os conceitos físicos que a gente vai discutir nesses vídeos? Potencial elétrico, energia potencial elétrica, trabalho de uma força elétrica, diferença de potencial, tá? E aí, no finalzinho desses vídeos, na verdade são 2 vídeos, né? Geralmente que a gente grava por capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas relações importantes ali, através de 2 páginas que a gente tem lá na apostila, a página 54 e a 55, tá bom? Aqui, no início do capítulo, a gente tem essa foto de um carro, né? E ele está conectado ali a uma bateria, né? Ele está sendo carregado. Esse é carregado eletricamente, né? A gente tem aqui, então, o que a gente chama, né, de carro elétrico, né? Hoje em dia existe aí uma busca, né, por fontes renováveis de energia e uma das fontes renováveis de energia que a gente tem é o uso de carros elétricos, tá? Então, a ideia é que futuramente, ao invés de você ir no posto carregar o seu carro com gasolina ou com algum tipo de combustível fóssil, né? Você vai em pontos espalhados pela cidade, vai conectar um cabo ao seu carro e vai carregar ele eletricamente, tá? Para isso, a gente precisa compreender alguns efeitos, alguns fenômenos que estão relacionados a cargas elétricas, a campo elétrico, tá? Então, como a gente viu na semana passada, a gente sabe que uma carga ela gera em torno do seu espaço um campo elétrico, né? Então, essa região aqui que está pontilhada, né? Está dividida por uma linha pontilhada, nessa cor mais pro lilás aqui, seria a região onde a gente tem uma interação com o campo elétrico, tá? Se a gente coloca uma carga, né? Próximo ou dentro desse campo elétrico, essa carga ela vai sofrer uma energia que a gente chama de energia potencial elétrica, tá? Essa energia potencial elétrica, ela vai depender da carga que gera ela, da carga de prova que a gente coloca aqui e da distância que ela se encontra, tá? Então, essa grandeza física que nós estamos vendo aqui agora, a gente está determinando como energia potencial elétrica, tá? Então, energia no sistema internacional, Joule, tá? Não se esqueçam disso, tá? Ou seja, há uma interação entre a carga Q e a carguinha Q, né? A qual faz com que o sistema tenha uma energia potencial elétrica, tá? O sistema dessas duas cargas. Como que a gente calcula essa energia?
constante eletrostática, o K, vezes o produto das cargas elétricas, Q vezes Qzinho, divididos pela distância delas. Percebam que aqui a gente não tem ao quadrado, tá? A energia potencial elétrica, ela é inversamente proporcional à distância, e não à distância ao quadrado, tá? Lembra que força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. No caso da energia potencial, é só da distância. Quanto maior for a distância, menor é essa energia potencial elétrica ali, tá? E aí, o que a gente pode considerar como energia potencial elétrica? Ela é uma energia armazenada, por isso chamada de potencial, pelo sistema, a qual pode se transformar em energia cinética, ou seja, energia de movimento. Então, quando a gente coloca essa carga Qzinho aqui sobre esse campo gerado por essa carga Q, a gente pode dar um movimento para essa carga Qzinho. Tá? Então, existem situações onde, devido à interação dessas cargas, exista um movimento da carga Q por causa da energia potencial gravitacional, elétrica, tá? Não é nem elástica e nem gravitacional, é energia potencial elétrica, tá? Então, lembra que a gente tem 3 tipos de energia potencial: elétrica, gravitacional e elástica. No caso, agora a gente está estudando a energia potencial elétrica, que é armazenada devido a um sistema de cargas elétricas, tá? E aí você vai ter as seguintes relações. A energia potencial elétrica é de um par de cargas elétricas, né? Como eu falei, pode ser um sistema de 2 ou mais cargas elétricas, tá? Podendo ser positiva ou negativa, de acordo com os sinais das cargas, tá? Se a gente tem lá cargas de mesmo sinal, então produto de mesmo, positivo, né? Maior do que zero, então a energia potencial elétrica maior que zero, positivo, tá? Cargas de sinais opostos, ou seja, mais com menos dá menos, né? E aí você tem um produto negativo, menor do que zero, tá? Então a sua energia potencial elétrica vai ser menor do que zero. Ah, então quando você tem cargas de mesmo sinal, energia potencial gravitacional elétrica, potencial elétrica positiva. Energia potencial elétrica negativa quando a gente tem cargas de sinais opostos, tá? Lembrem-se lá que no início do vídeo eu falei para vocês que a gente teria 2 grandezas físicas importantes que teriam o nome potencial elétrico, mas a gente tem que diferenciar elas. A gente tem energia potencial elétrica, que é o que a gente acabou de ver, é medido no Sistema Internacional em Joule. E a gente tem potencial elétrico. Potencial elétrico está relacionado com a energia por unidade de carga elétrica, tá? Então, em um determinado ponto do campo elétrico, a gente pode ter uma concentração de cargas. Então, quanto a gente vai dividir, né, essa energia potencial elétrica por uma quantidade de cargas, a gente vai ter o que a gente chama de potencial elétrico, tá? Que a gente vai chamar de V. Então, V é igual EPOelectric, é energia potencial divididos pelo valor da carga, tá? Isso nós chamamos de potencial elétrico. No sistema internacional, energia é medida em Joule, Coulomb em carga. Então, Joule por Coulomb é determinado como volts, tá? Então, 1 volts equivale a 1 joule de energia por Coulomb, por uma carga, tá? Exemplificando isso, né? De novo, a gente tem um sistema aqui, tá? Um sistema que gera campo elétrico, gera energia potencial elétrica e gera um potencial elétrico, que é a carga Q. Se uma carga de prova for posta, né, no ponto P, ela vai adquirir uma energia potencial, justamente por causa do sistema, né, potencial elétrico.
Por definição, esse campo, né, elétrico vai gerar um potencial elétrico, tá? Que depende apenas do quê? Da carga que gera o campo elétrico e da distância onde você põe essa carga aqui. Não depende, né, da carga que é posta de prova ali, tá? Então, qualquer ponto em torno dessa carga elétrica, você vai ter um potencial elétrico, né? Que depende apenas da carga e da distância onde você está medindo esse potencial elétrico, certo? A gente tem um potencial elétrico gerado por uma carga positiva e uma carga negativa, tá? O potencial elétrico vai ser positivo quando você tem uma carga positiva gerando N. E aí, quando você estabelece uma relação com a distância, esse potencial elétrico vai de um valor máximo e vai tender a um valor mínimo, tá? A diferença para um potencial gerado por uma carga negativa é que você vai sair de um valor lá, né, menos, até chegar lá a um valor próximo de zero, tá? Então, varia com o inverso da distância. Quanto menor a distância, maior o potencial elétrico. Quanto maior a distância, menor ali, tá? E aqui as relações, né? Carga elétrica gera um potencial positivo, carga negativa gera um potencial negativo. Carga positiva, potencial positivo, carga negativa, potencial negativo ali, tá? Como cai o raio, né, a distância, a gente tem esse gráfico representado ali, tá? E aí, a gente estava falando ali, até então, né, de potencial elétrico de uma carga, né? Mas a gente pode ter um sistema de diversas cargas, como está representado aqui. Então, você tem lá carga 1, carga 2, carga N, cargas 3, 4, infinitas cargas, tá? Você pode medir o potencial elétrico nesse ponto em relação a cada uma dessas cargas, tá? E aí a gente vai ter esse potencial elétrico resultante, tá? Então, Q1, Q2, Q3 geram aqui no ponto P um potencial elétrico, que a gente vai chamar de V1, V2, Vn, tá? E aí, para a gente calcular esse potencial, a gente calcula o potencial individual de cada um deles, tá? Certo, gente? Lembrando que isso aqui é vetorial, tá? Então, é uma soma vetorial do módulo delas ali, certo? Para a semana que vem, a gente fala do trabalho realizado de uma força ali, certo? Então, era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Lembrando que a gente sempre está fazendo vídeos relacionados, né, ao capítulo. Então, para cada capítulo, a gente tem 2 vídeos ali, tá? Então, a gente vai até a primeira parte do capítulo um vídeo, a segunda parte outro vídeo ali, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, né? Que Deus esteja com todos vocês. Não se esqueçam de ver os vídeos, não se esqueçam de fazer a leitura do capítulo, resolver os exercícios lá, que isso é extremamente importante para vocês captarem aí os conteúdos, guardarem, né, os conteúdos que vocês estão vendo ali. E não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês, não só na resolução dos exercícios, mas referente ao capítulo também. Se alguma coisa não ficou clara no decorrer do vídeo, anota lá que a gente tira nas aulas de videoconferência, certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem e um grande abraço e até a próxima!